Qual é a origem do Natal? Este feriado que em breve multidões estarão comemorando, decorando suas casas, comprando presentes. Mas você já se perguntou: de onde vem o Natal? Qual é sua origem? Mas você tem que ser um astrólogo muito habilidoso para saber disso. Os sinais dizem que o Rei dos Reis iria nascer na Judéia. E Molnar chegou, inclusive, a data. 17 de abril do século VI a.C., a mesma época que os estudiosos acreditam que Jesus nasceu. Mas será que há alguma coisa na Bíblia que dá apoio à data do professor Molnar? Eu acho que sim. Nosso especialista é Abraão, um bom nome bíblico, e ele trabalha como pastor em Belém há 70 anos. Se alguém sabe alguma coisa, esse alguém é ele. Ele diz que os rebanhos só saem à noite durante 6 meses do ano, de abril a setembro. Nenhum animal é deixado ao relento em dezembro, pois faz muito frio em Belém. Então sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Mas durante a primavera, os animais passam as noites nos pastos. E isso apoia a teoria do professor Molnar, de que Jesus nasceu no dia 17 de abril. Então temos a primeira mentira. Historicamente é impossível o Messias ter nascido em 25 de dezembro. Porque está escrito que os pastores estavam com as ovelhas no campo. E em dezembro neva em Israel, faz muito frio. Logo os pastores não poderiam estar com as ovelhas no campo. Sabemos que nenhuma mentira vem da verdade. E quem é o pai da mentira? Vocês já sabem. Ok. Vamos continuar navegando pela história. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. Mas por quê? A base disso está numa história que acontecia há mais de 2000 anos, uma celebração anual praticada pelos antigos povos do norte da Europa. Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Para honrar a ocasião, antigas tribos celebravam um festival de 12 dias que chamavam Yule. Eles usavam o que tinham. Então havia muita carne à mão. A cerveja já estava feita. Era a época perfeita para uma festa. Os nórdicos queimavam uma tora gigante durante os 12 dias da festa. E levavam sempre vivas, pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de 3 a 5 dias, talvez 7. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de 5 dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas.
Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. A outra era Sinterklaas, a versão holandesa de São Nicolau. Sinterklaas tinha se mesclado um pouco com Odin, o deus pagão das festas que voava pelos céus em um cavalo de 8 patas. Antes da metade do século XIX, Papai Noel vinha em várias formas. Ele vinha de barco, a cavalo ou em um trenó. E tudo isso foi codificado e reduzido na América, muito em Nova York. As duas lendas do Velho Mundo eram ricas em detalhes, muitos dos quais Moore decidiu deixar de fora. Um dos omitidos foi uma figura com cara de diabo, companheiro de São Nicolau, e que podia trazer um chicote para castigar crianças desobedientes. Ou pior. No norte da Europa havia uma espécie de figura diabólica que acompanhava São Nicolau. Tinha chifres, uma longa língua vermelha, era coberto de pelos, tinha rabo e casco. E ele entrava logo depois de São Nicolau. E uma cena em especial mostra 2 menininhos encolhidos de medo, porque na porta estava a figura diabólica de Krampus. Vocês viram e ouviram que o Natal é pagão, e que pela tradição do homem foi invalidado o mandamento de Deus, como a profecia disse, o homem do pecado que mudará os tempos e a lei de Deus. Mas qual mandamento? Vamos ver nos textos abaixo. 1 Coríntios 14, verso 10. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 2 Coríntios 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês ouviram? Quem come do sacrifício do altar tem participação no altar. 1 Coríntios 10, 14. E assim quem come das festas pagãs tem participação com os demônios. Isso está no texto que acabamos de ouvir. E ouvimos que somos o templo de Deus vivo. E se somos o templo, não podemos estar misturados com o paganismo, pois quem faz isso contamina o templo de Deus, que somos nós. E Deus nos disse: saia do meio deles, e não toque nada imundo. E somente após isso ele diz: assim eu vos receberei, serei seu pai, e vocês serão meus filhos. E quem foi o responsável por esta grande abominação no templo de Deus que somos nós? O homem do pecado, através da denominação católica, que em vez de pregar que paganismo e idolatria é pecado, e que nem devemos estar junto de quem faz isso,
trouxe as festas pagãs para a nossa cultura, e mudou o calendário e mudou a lei de Deus, que ensina em Hebreus 4 verso 9 que nosso descanso é o 7º dia, e será assim no futuro, na cidade celestial. Isso está na profecia de Isaías 66. Então, se você ama a Deus, você guardará seus mandamentos. Você fugirá dos pagãos, como lemos em 2 Coríntios 6. João 12 verso 48. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. 1 Coríntios 14 verso 38. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado.